amados do Senhor, nós vamos continuar as nossas conversas no livro de Levíticos, no capítulo 19. Nós vamos ver mais 2 versículos hoje, mas eu queria simplesmente relembrar, é muito importante cada vez que a gente lê esse capítulo 19, a gente ter em mente o versículo 1, quando fala assim: disse Deus ainda a Moisés. Veja só, todo o capítulo 19 agora é baseado nessa afirmação, nessas palavras. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel. Diga o seguinte a todo o povo de Deus. Então isso cabe para a gente. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Se vocês se dizem meus filhos, vivam como meus filhos. Se vocês se dizem meus seguidores, vivam como meus seguidores. Porque não dá para a gente falar Jesus Cristo é o Senhor e não vivermos como se Ele fosse o Senhor da nossa vida. Não dá para nós dizermos que nós somos filhos de Deus se nós vivemos como pessoas do mundo. E aí então, nos próximos versículos deste capítulo, Deus vai falar algumas expectativas que Ele tem do povo dele. Ele não tem essas expectativas das pessoas do mundo, que não amam a Jesus, que não seguem a Deus, que não consideram a Bíblia a palavra de Deus, única regra de fé e prática. Mas ele fala para a gente, para nós que cremos em Jesus, que dizemos que Jesus é o Senhor. E ele passa a dizer então uma série de coisas. Nós já vimos 2 mensagens nesse sentido. E hoje eu quero conversar com vocês mais 2 versículos, os versículos 17 e 18 desse capítulo 19 de Levítico. A palavra fala assim, acompanha comigo a leitura desses 2 versículos. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então vejam, vamos começar aqui de trás para frente, nesses 2 versículos. Deus fala, eu sou o Senhor. Então é isso que eu estou pedindo para vocês. É como se ele dissesse, eu sou o Senhor da sua vida. Então cumpra isso. Ah, mas é difícil, cumpra isso. Ah, mas eu não sei. Faça isso. Jesus está te dizendo, Deus está te falando isso, e falando isso para mim também, que sou povo dele, sou filho de Deus através da obra de Jesus. Naquela cruz eu me tornei filho de Deus. E agora então eu tenho que viver como filho de Deus. E aqui nós somos lembrados. Está aqui o Senhor dizendo, eu sou o Senhor, e o que eu quero. E ele mostra essas 2 coisinhas aqui, nesses 2 versículos. Ele fala assim, ele começa dizendo, não guardem ódio contra o seu irmão no coração. O que essa palavra irmão aqui quer dizer? São as pessoas próximas. No Antigo Testamento, eles consideravam irmão não só da mesma casa, ali do sangue direto de pai e mãe, mas irmão também era todo o povo de Deus, a comunidade de Israel. Então, é como se a gente falasse pra gente hoje, é a tua família, sim, a tua casa, pai, mãe, irmãos, etc. Mas é também a igreja de Jesus Cristo. Então não guardem o ódio, não guardem a amargura, não deixe que mágoas se acumulem no seu coração com pessoas da sua família, lá pai, mãe, irmão, etc. E também com os irmãos da igreja. Vamos começar falando dos irmãos da igreja. Tem gente que se magoa com as coisas dos irmãos da igreja. Alguns casos é mimimi, é coisinha, não me cumprimentou, virou a cara para mim e tal. Mas outras situações, vamos dizer assim, a pessoa tem até razão de ficar magoada, de ficar entristecida, que houve um desrespeito, a pessoa deu uma cortada, a pessoa foi sem educação, a pessoa levantou a voz, a pessoa desrespeitou. Sim, o crente erra, o crente é humano, então o crente faz isso, tá certo? E é comum, e não é errado o sangue ferver naquela hora, mas o que é errado é quando vem a ira, quando vem aquela coisa na hora de vontade de pegar o irmãozinho no pescoço e apertar, é você passar a cultivar isso daí, cultivar essa mágoa, essa raiz de amargura, e você não perdoar, e você não buscar pelo menos no Senhor as forças para perdoar e para restaurar o teu relacionamento com o teu familiar ou com o teu irmão da igreja. Então veja só, não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Não cultive essa raiz de amargura, essa raiz de ódio, de rancor. E aí você começa, não me cumprimento, também não cumprimento. Virou a cara, eu vou virar a cara também. E aí, igual que você menos espera, você se aproxima daqueles que são
mais próximos teus, mais íntimos, e você começa a falar mal daquela pessoa de educação, aquela pessoa isso, aquela pessoa não sei o quê, e tudo isso você vai aumentando isso dentro de você, e você passa a compartilhar isso com outros, e de repente outros também vão estar sendo contagiados com o teu rancor, com o teu ódio, a tua falta de perdão, está destruindo outras vidas e outros relacionamentos também. E é por isso que Deus aqui fala, não guarde o ódio contra o seu irmão no coração. Não guarde amargura, não deixe de perdoar o teu familiar, não deixe de perdoar o teu irmão da igreja. Isso que é a família para Deus. A família para Deus não é só a célula ali, pai, mãe e filhos, mas é a comunidade da fé, é a igreja também, é o Israel de Deus. E ele continua aqui. Então, primeiro ele fala para a gente não guardar esse ódio, esse rancor contra essas pessoas. Mas aí ele continua dizendo, antes repreendam com franqueza o seu próximo. Repreender com franqueza é ter aquela conversa chata, sabe? Aquela conversa chata que muitas vezes nós não queremos ter. Você, me magoa, deixa para lá, o tempo cura. Meu irmão, o tempo não cura. O tempo não cura. Se a ferida está aberta, você já viu o tempo curar câncer? Você já viu o tempo curar alguma doença grave? Não cura, não cura. Mesmo essas doenças tranquilinhas, uma gripe, por exemplo, não é o tempo que cura, é o teu corpo reagiu. Houve uma reação, houve uma ação para vencer aquela enfermidade. E o pecado é essa enfermidade da alma, o tempo também não cura. Não vai te curar e não vai curar o outro. Então é preciso ter a conversa, não a conversa para você criticar e bombardear o outro, mas a conversa para você abrir o seu coração e dizer, você me magoou, eu estou magoado, de repente eu não estou conseguindo te perdoar, nós temos que mudar isso que você faz me machuca. Não é falar agredindo, não é falar fora de hora, com uma tonalidade de voz maligna, e também não é falar achando que você é o suprassumo da santidade celeste, não é isso. Você é tão pecador quanto o seu agressor, e você o perdoando, você está mostrando que você compreendeu que você foi perdoado e que você era digno do inferno também, que você não é melhor que o teu agressor. Então nós precisamos ter essa conversa com humildade. Muitas vezes quem tem que falar, quem está guardando a raiz de amargura, a falta de perdão, etc., não quer falar. Eu não vou falar, eu não quero saber, o tempo vai curar. Não, eu já te falei. O tempo não cura, só faz o câncer te matar se você não cuidar. Então você tem que conversar. Mas não é só, o limite não é só essa pessoa. Às vezes a outra pessoa também, que vai escutar, não quer ter essa conversa. E muitas vezes se tem, ela se coloca numa posição na defensiva, ou às vezes até no ataque, e passa a atacar aquele que foi abrir o coração. Então às vezes a pessoa rompeu uma distância, venceu barreiras para chegar lá e abrir o coração, até chorar na presença da pessoa. E o outro fala assim, não concordo, não acho que eu errei, não acho que eu fiz isso, não sei o quê, você é muito fresco, você é muito aquilo. Querido, sempre o machucado do outro é coisa pequena pra gente, mas não é assim. Então nós como crentes, nós temos que aprender duas coisas aqui nesse pedacinho desse versículo. Primeiro, nós vimos lá, para não cultivar o ódio. Mas se está isso dentro de você, o que você vai ter que fazer agora? Procurar a pessoa. E se você não é a pessoa que procurou, mas que foi procurada, calma, fica tranquilo, escuta o que você tem que escutar, aceita que você erra, aceite que coisas que você faz com outros, que não magoa outros, pode magoar essa pessoa, porque as pessoas são diferentes. Então escuta com humildade, porque você também não é perfeito, assim como aquele que foi agredido também não é perfeito. Então vocês estão conversando de pecadores para pecadores, onde um e o outro, os dois, devem contar com a graça de Deus e com o perdão de Deus. São dois imundos. E ali um não está para mostrar simplesmente que é melhor que o outro. Mas a finalidade não é mostrar quem está certo, ou isso ou aquilo, mas é que haja reconciliação. Para que a gente descubra o que agride um, o que agride o outro, tudo isso na conversa em amor, para que a gente resolva a situação. Porque a gente não pode continuar guardando o ódio, tem que ter essa conversa. E ele fala aqui, olha, repreendam com franqueza o seu próximo. Repreender não é dar bronca, tá? É essa conversa amigável que visa reconciliação. Para quê? Porque tem essa conversa. Por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Querido, a falta de perdão, isso que quebra o relacionamento da família e nos irmãos na igreja.
Isso traz destruição. Destruição para a sua vida, você vai perder a paz. Vou falar uma coisa para você, mas enquanto você, mesmo que você não goste, eu vou falar do mesmo jeito, enquanto você não perdoa, você fica exposto aos ataques do maligno. Enquanto você não perdoa, você está cultivando o mal. E esse mal é uma porta aberta, nem que seja uma janelinha pequenininha, mas é uma entrada para o inimigo na sua vida. E ele vai tirar a tua paz, ele vai tirar a tua alegria, ele vai te dar crises e crises de ansiedade, de pânico, sei lá o que. Você não vai estar em paz. Ah, pastor, você está dizendo que crise de pânico, essas coisas, é espiritual, então eu não vou mais no psicólogo, no psiquiatra. Não estou falando nada disso. Não estou falando nada disso. Estou dizendo que pode acontecer situações assim, porque o pecado nos leva a isso. A palavra de Deus fala que enquanto não há o perdão, lá no Novo Testamento fala, e o próprio Jesus que fala, que nós ficamos entregues aos verdugos para serem açoitados. Nós ficamos sendo castigados pelo diabo, castigados pelo nosso próprio sentimento de culpa, porque a gente sabe que a gente deveria perdoar, a gente sabe que a gente deveria se reconciliar. E se você é um agressor, você não aceitou ter a conversa, ficou todo nervosinho, você também vai ficar debaixo do castigo dos verdugos, dos açoitadores. Né? Então, quem assistiu a Paixão de Cristo, esses dias foi em Páscoa, lá em casa nós assistimos novamente a família, né? Eu, a Ana e a Eliana, nós assistimos a Paixão de Cristo, e a parte que mais me impressiona é quando os castigadores, os verdugos estão lá batendo nas costas de Jesus, e tem hora que eles batem aquela coisa com garras, gruda nas costas, eles puxam, expõem toda a costela aqui. Querido, eu vejo crente passando por isso, porque não perdoa o irmão da igreja. Eu vejo crente passando por isso, porque não perdoa familiares. Então, queridos, é isso que a palavra de Deus está falando, que nós não podemos guardar raiz de amargura, nós não podemos deixar de perdoar, nós não podemos deixar de ter essa conversa, nós temos que arrumar isso. É lógico, depende dos dois lados. Daquele que foi agredido tem que estar calmo, tem que ir com humildade, e aquele que foi o agressor, às vezes nem sabe, na hora da conversa, calma, você não é de Jesus? Então, acalma, você não é melhor do que ninguém, escuta as coisas que você fez que magoou a pessoa, seja humilde, peça perdão, sem mas. Ah, mas você, não tem mas você, porque você fala, ah, mas você fez isso, tem outra coisa, ah, mas você falou aquilo, ah, mas você antes, calma, o interesse não é ver quem ganha uma batalha, quem é melhor ou quem é mais santo, o interesse é reconciliação. Sabe por quê? Se não acontecer, vocês vão estar expostos aos castigos das consequências desse câncer espiritual que é o pecado. E a palavra de Deus continua, fala assim, não procurem vingança. Meu Deus do céu, eu vejo gente que às vezes um outro faz até uma brincadeira, tira um sarro, faz uma gozação, a pessoa engole seco, o outro, né? Um mês depois, um ano depois, 2 anos depois, a pessoa devolve. Quem fica guardando aquela angústia também não houve perdão, também não levou a sério aquilo lá. Vou falar uma coisa para você, se alguém fez uma brincadeira com você, você não gostou, não prepara a vingança, não guarda aquilo. Que vai acontecer aquilo que eu disse antes, está no versículo anterior, no versículo 17. Essa falta de perdão. Ah, pastor, eu perdoei. Perdoa nada. Se você vai se vingar lá na frente, porque você não perdoou. Se você vai devolver aquela fala, devolver aquela piadinha, com angústia dentro, com um sentimento de vingança, é porque você não perdoou. E eu vou dizer para você, enquanto você não vingar, você vai estar sofrendo. E depois que você vingou, você vai continuar sofrendo, porque você ainda não perdoou. E você vai machucar o outro. E a coisa vai piorar. Não procure vingança, perdoe, jogue fora o que o outro fez. Nós precisamos aprender a fazer com aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando estavam punindo, estavam matando, humilhando, destruindo Jesus naquela cruz. Ele olha para os céus e fala, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não leve em conta isso, Senhor, eles não têm ideia do que estão fazendo, eu já perdoei, então não leve em conta não. Ah, pastor, isso é impossível, só Jesus mesmo. Estevão fez a mesma coisa, um discípulo de Jesus, depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, as pessoas estavam apedrejando Estevão porque ele falou de Jesus, e aí ele olha para o céu e ele vê Jesus ao lado de Deus e ele pede para Deus não levar em conta aqueles pecados daquela turma que estava apedrejando, matando ele, porque eu já perdoei, Deus não leva em conta. Nós precisamos aprender a fazer isso. Se Jesus, o homem Jesus fez, se Estevão, outro homem fez, se outros fizeram na história do cristianismo, nós também cristãos devemos aprender a fazer isso, não procurar vingança, não responder o mal com o mal. E aqui ele fala, não procurem vingança, nem guardem
rancor contra alguém do seu povo. Não guarda, querido, mais uma vez dizendo, não guarde rancor com a tua família, não guarde rancor com o povo de Deus. Nós precisamos mudar isso. Isso aqui está na lei de Deus aqui. E ele, lembra que eu falei? Que ele fala, ó, sejam santos porque eu sou santo. E no final do versículo 18 ele lembra a gente, fala assim, eu sou o Senhor. Eu estou dizendo, vocês têm que fazer isso. Tem que perdoar, não guardar rancor. Tem que conversar, tem que arrumar, tem que fazer as coisas. Os dois lados, agredido e agressor. E às vezes a coisa fica tão complicada, porque esse foi agredido, esse foi o agressor, daí o agredido agride o agressor, daí esse também é agressor, esse também é agredido. Então tem que resolver isso logo. Tem que resolver isso logo. E aqui fala, não guarde rancor contra alguém do seu povo, veja agora. Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Nós temos que dar para o nosso próximo, não aquilo que o nosso coração pecaminoso fala, é o que ele merece. Não, nós temos que dar para o nosso próximo aquilo que nós gostaríamos de receber. Levando em conta que nós somos pessoas normais, que nós nos amamos, nós queremos o nosso bem. Nós queremos cuidar da gente. Mesmo aqueles que falam que não se amam, que bate a fome, come. Bate a sede, toma água. Está se sentindo sujo, nojento, engordurado, vai tomar um banho. Então, queridos, nós temos que mudar o nosso comportamento. Começar a olhar para o nosso próximo como se ele fosse a gente. Puxa, mas isso ia me magoar. Puxa, se eu fizesse isso, se alguém fizesse isso comigo, ia me machucar. Então, meus queridos, vamos nos lembrar que nós cremos em um Deus que é santo, que Ele quer o nosso bem, que Ele é o Senhor, Ele que diz, eu sou o Senhor, então façam isso. Não guardem ódio contra o seu irmão, seu familiar, teu irmão da igreja. Vai lá ter essa conversa franca, em amor, para vocês acertarem a situação, os dois com humildade, os dois onde nenhum é maior do que o outro, dois imundos pecadores que estão debaixo da graça de Deus, que precisam se relacionar novamente. Nós precisamos viver como filhos de Deus, não apenas dizer que somos filhos de Deus. Que Deus faça isso, e se nós fizermos isso nós estaremos livres dessas consequências do pecado, dos verdugos que nos castigam, seja o diabo e seus demônios, seja a nossa própria culpa que nos persegue. Se nós vivemos dessa forma, nós viveremos debaixo da bênção do Senhor. A paz do Senhor estará conosco e a alegria encherá a nossa casa novamente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite para vivermos este amor, segundo Jesus Cristo nos apresentou na vida dele. Amém.